hoje o vídeo da hora do almoço vai ser um pouco diferente. Você vai almoçar com TF, com um quadro que eu gosto de fazer, gosto das perguntas que vocês me mandam. Às vezes eu seleciono só algumas porque são várias sobre o mesmo tema. Então eu vou ali fazendo aquela seleção marota até encontrar algumas especiais. Hoje nem o pessoal da Apoia-se está participando. Deixei o TF Responde apenas para a galera aqui do YouTube. As perguntas que vocês mandaram nos comentários, responderei algumas para vocês. Então vamos ao ar com o quê? Com o TF Responde. Eu sou chato quando eu peço isso, eu sei disso, mas eu tenho que pedir, né? Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo aqui no seu grupo do WhatsApp favorito. Estamos indo para quase 57 mil inscritos aqui no meu canal. Deem essa moral, de repente a gente bate em 58, até 60, é difícil, mas não é impossível, né? Não existe impossível para o torcedor botafoguense. Então, ajudem aqui este careca que eu vos falo, porque acho que eu mereço, né? 3 vídeos ao dia, eu gosto de fazer, eu vou estar entrando de férias hoje também, no vocês então eu vou ficar full time pensando no canal, pensando em conteúdo para vocês. Então, me motivem, compartilhem, indiquem, dessa moral. E a primeira pergunta é bem bacana, do Charles Davi. Charles Davi é meio ousadia e alegria. Ele pergunta, quanto o Botafogo deve para o Montenegro? Cara, essa pergunta é bem complexa, né? No dos últimos balanços do Botafogo tinha lá o nome do Carlos Augusto Montenegro como empréstimo. Mas o Botafogo pegou um valor com ele e colocou como garantia as cotas do campeonato estadual e este já foi pago para o Montenegro. Mas pegarmos os picadinhos que o Botafogo consegue com ele aí, ano após ano, picadinho para pagar conta de luz, picadinho para pagar conta de água, picadinho para pagar cesta básica para funcionário, picadinho para pagar hotel, picadinho para pagar pré-temporada, picadinho para pagar não sei mais que. Cara, Botafogo deve dever por baixo para o Montenegro mais de 10 milhões de reais. É um chute. Mas eu não acredito que seja menos do que isso desde quando ele ajuda o Botafogo. Ele ajuda literalmente, né? O Montenegro, ele dá esse dinheiro. As pessoas, os haters vão falar, mas ele ajuda porque ele quer continuar mandando sempre. Se ele quisesse continuar mandando sempre, vocês acham que ele estaria correndo atrás se o Botafogo virar SA? Ou ele ficaria de boa, deixa eu continuar mandando, deixa o clube quebrado aí, porque vão sempre precisar de mim? Aí precisar de mim, eu venho aqui, coloco meu dinheiro e mando na porcaria toda. Mando em tudo aqui. Eu queria falar um palavrão, mas não posso falar com de crianças. Eu mando em tudo. Seria muito mais lógico, muito mais fácil e muito mais, digamos que, factível para o Montenegro fazer isso. Mas ele não quer. Ele quer que o Botafogo vire a mesma coisa que tanto vocês quanto eu queremos. Que é um clube empresa, que é um clube profissional, estruturado e que renda lucros. Que hoje é algo que o Botafogo infelizmente não faz. Então, Charles, espero que eu tenha respondido a sua pergunta e valeu por ser. Espero que você seja inscrito aqui no canal, né, Charles? Seja inscrito se você não for, daí essa moral pra esse careca aqui. Agora uma pergunta eu vou ter que responder. O Nick Maciel pergunta: Thiago Franklin, você torce para o Botafogo? Porque às vezes parece que você não torce. Você só cobre. Nick, eu sou botafoguense torcedor mesmo, torcedor lá, acompanhando os jogos, desde 1988, com 6 anos de idade. Desde meus 6 anos de idade eu tenho noção de que acontece com o Botafogo. Roupinha do Botafogo eu uso desde criança. O que você quer dizer sobre não parecer torcer para o Botafogo? É ter um pensamento mais cético? É colocar as verdades? Não ser um fanista? Eu sou jornalista também. E por ser jornalista, eu aprendi com a minha profissão a ser um pouco mais racional. Às vezes a racionalidade e o futebol não combinam. Às vezes eu me exalto demais falando de Botafogo. Mas eu acho que não tem como duvidar, acho que não tem como pensar que eu não possa ser botafoguense. Isso é uma das coisas mais surreais no mundo. E eu tô te respondendo que você não é a primeira pessoa que me pergunta isso aqui no canal ou fala, esse TF não é botafoguense não. Olha lá, o cara fala só mal do Botafogo. Eu falo
a verdade sobre o Botafogo. Se eu tiver que elogiar, irei elogiar. Se eu tiver que criticar, vou criticar. Eu sou isento do meu pensamento. Eu tenho um pensamento, tenho uma linha de raciocínio e vou com ela. Aí é seu direito, que está acompanhando aqui meu vídeo, concordar ou não. Não tem problema. É cada um dando a sua opinião, respeitando o outro. Como eu estou respeitando você, Nick. Você achou que eu não fosse botafoguense. Rapaz, outra pergunta capciosa. Rodrigo Nassif, você continua contra o basquete, TF? Rodrigo, acho que você não vê todos os meus vídeos aqui do canal, porque se você tivesse visto, e até mesmo os que eu falo sobre o basquete, sobre o vôlei, eu explico o motivo que eu sou contra. Eu sou contra o Botafogo assumir dívidas sem ter como pagá-las. Eu sou contra o Botafogo continuar tentando fazer algumas coisas que não tem recursos para cumpri-los. Se o Botafogo tivesse uma saúde estável, se o Botafogo tivesse uma saúde financeira maravilhosa, eu era a favor de ter bocha, handball, basquete, totó, sinuca, polo aquático como tem, foi campeão inclusive recentemente, ter o melhor remo do Brasil como nós tínhamos antigamente, ter natação, fazer a mesma coisa que o Vasco fez em 2000, ter um time olímpico. Quem é mais antigo vai lembrar desse fato. Infelizmente, meu querido, o Botafogo não tem essa condição e foi aconselhado para não ter um aumento da dívida e complicar a situação dos investidores, era que o Botafogo neste momento não tivesse esportes olímpicos. Mas a partir do momento que você abraçou o esporte olímpico, você tem essas atividades, você tem o basquete, é a camisa do Botafogo, meu amigo. Então eu vou torcer sempre, não importa qual seja o esporte. Futebol de Master, estava acompanhando aqui recentemente, viu o Botafogo sendo campeão de Master. E comemorei, vibrei na final. É Botafogo, cara. Colocou a camisa do Botafogo, é Botafogo. E como eu disse pro rapaz anteriormente, a minha profissão me mostrou outro ponto. Eu tento ser cerebral em algumas coisas para conversar com vocês. Eu tento fugir daquela coisa minimalista, de ufanista, de falar somente o que as pessoas querem ouvir. Não. Então, esse é meu jeito. Essa é a maneira que eu trabalho aqui no canal. E tô nessa vida de internet há 10 anos fazendo isso. Esse é meu jeito. E assim, eu vou ser, mas só que eu sou favorável. Se tem basquete, vamos torcer pro basquete. Eu não sou favorável ao Botafogo gastar sem ter grana. Valeu, um abraço. O Agnaldo dos Santos pergunta: o Ilharão vai pagar o Botafogo quando? Provavelmente em janeiro, após o recesso do jurídico, a situação desse jogador deve ficar resolvida. Ele entrou com embargo, bloqueando aquele montante que o Botafogo tinha a receber. Mas isso não vai causar que volte a estaca zero, que o Botafogo não tenha direito de receber os 4 milhões de reais a respeito desse atleta. Ele conseguiu foi o quê? Ganhar um tempo a mais. Ele ganhou um tempo, seus advogados ganharam um tempo. Agora, com o recesso do judiciário, ele ganhou mais um tempinho ainda. E as coisas vão continuar sendo enroladas durante mais um período. É assim que funciona o jurídico do Brasil, né? Assim que funciona o judiciário do Brasil. Mas o Ilharão, ano que vem, não foge. Vai ter que abrir a carteirinha e dar um checão de 4 milhões para o Botafogo. Se ferrou, não. O André Silva fez uma pergunta bem interessante. Eu vou resumi-la porque ela é um pouquinho grande, talvez vocês não consigam ler na íntegra ela aqui, no ladinho, como que eu coloco. Ele pergunta se o Botafogo vai ter um perfil parecido, né, com o Bragantino, com o Red Bull Bragantino, de contratar jogadores jovens para serem negociados, ou se os investidores vão focar em títulos. A sua pergunta é muito boa, André, muito boa mesmo. O Botafogo tá ali no business plan que quer que a torcida, quem entrar no Botafogo, respeite as marcas, a camisa, os escudos, a história e entre nas competições para vencer. Monte times dignos, times competitivos. Mas aí o perfil de jogadores contratados serão com os investidores. Não tem como você saber. A ideia para ganhar dinheiro é não contratar um jogador como o Diego Souza e o Cícero, que você não tem valor de mercado, você não tem como negociar. O mais fácil é você fazer o quê? Contratar jogadores jovens que têm um potencial de venda e com isso você vai ter um lucro. Esses jogadores que o Red Bull está contratando são jogadores de alta qualidade, são jovens, mas são jogadores de alta qualidade. Se os investidores forem já
pessoas que estão no meio do futebol, tenho certeza que eles vão mesclar ali, contratar jovens, experientes para montar times campeões e com isso valorizar a marca, arrecadar mais e mais e fazer essa mescla. Vende os jovens, compram outros jovens, vendem jovens, compram outros jovens. Então, talvez aconteça um perfil parecido. Lembram-se que o Botafogo fazia no começo dessa década? Elkson, Michael Suel, Jobson, foram jogadores que o Botafogo contratou jovem e vendeu no mercado. Talvez seja um perfil parecido com esse, seja uma jogada parecida com essa. Eram jogadores jovens e bons. Então não é, a idade eu acho que não tem influência. Se o jogador for bom, ele pode ter 17 ou 20 anos ou 50. O importante é ele chegar e jogar. Valeu, André. Obrigado pela sua pergunta. Espero que vocês tenham gostado do TF Responde de hoje. TF Responde só pra galera aqui do YouTube, hein? Tô fazendo o terceiro TF Responde, o segundo TF Responde da semana, nem me lembro. Tem mais vídeos aqui no canal do TF. Hoje mais tarde tem uma entrevista com um ídolo do Botafogo, hein? Vale a pena você observar o vídeo do Brasileiro de 95. Vai voltar, vai entrar hoje. Quem não viu, vai ver. Consegui arrumar, consegui conversar aqui com o YouTube, deu tudo certo. As coisas vão acontecer. É por isso que eu sempre falo. O Rocha foi o conteúdo do canal do TF. Tamo junto, aquele abraço, fui, fiquem com Deus. E até mais tarde.